para aqueles que não gostam de mim. Também tem isso. Tem quem gosta e quem não gosta. Essa é uma música cantada por Roberto Carlos, secular, mas que ainda é atual. Só mandando a bronquinha. E hoje nós temos um tema maravilhoso e a Adriane Verna já está aqui conosco. Ela não perde, ela não passa, ela não deixa acabar. É isso aí. Já já vou colocá-la aqui. Querida, peça para entrar que eu já te deixo entrar aqui agora. Lembrando que, se der zebra, a gente volta a fazer tudo. Vamos lá, eu já sei como é que é isso aqui. Minha querida Cleide Cabral, seja muitíssimo bem-vinda. Você vai adorar o tema de hoje, muito legal. Ela já está aqui conosco, a Adriane Werner, ou Werner. Depois ela vai me dizer como é o... Sim, agora eu vou desligar esse som, porque nós queremos ouvir direitinho a nossa colega, a nossa amiga, a nossa mentora de comunicação, que ela é que vai dar o show aqui hoje. E é agora, já pediu, querida, já vou te deixar entrar, já vamos ficar os dois juntinhos aqui. Vamos lá, vamos aqui aceitar. Pronto, filha, vamos lá. Já aceitei. Tuzinha Fortunato, muito bem, seja bem-vinda. Viu, querida? Olha que hoje está funcionando. Olá! Hoje deu tudo certinho, redondinho. Eu acho esse teu sorriso contagiante, acho legal. Ai, que coisa boa, já ganhei o dia. Ah, imagina, eu não acredito que seja só eu que digo isso a você. Com certeza você tem muita gente dizendo isso. Porque é verdade, eu não estou criando nenhum tipo de clima. Mas, querida, antes que você comece a dizer quem você é, que a maioria já sabe, mas você vai se explicar de novo, tem muita gente querendo saber o que poderá acontecer com determinadas profissões, tipo direito, o advogado, tipo a medicina clínica geral, tipo o escritor. Imagina, será que nós vamos perder a capacidade de raciocinar, de pensar, de sermos criativos, porque a tal da inteligência artificial irá nos substituir? Veja que receio. Eu acho que isso não é legal, eu mesmo acho que não é legal, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a tecnologia ela vem para o bem. E se nós soubermos utilizar adequadamente, com certeza, ela será legal. Portanto, minha querida, dá o teu show, seja muito bem-vindo e te agradeço já por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu é que agradeço. É uma alegria sempre estar aqui com você. Anthony, querido, podemos contar para todo mundo que a nossa ideia é fazer todos os meses um encontro nosso? Claro, a cada 30 dias no máximo, ou que seja 5 semanas, mas em geral 4 semanas, a gente vai se encontrar e vai ter discutindo esses temas maravilhosos, né? Pois é, e tem tantos temas na comunicação que mexem com a gente. É importante a gente estar sempre antenado para discutir essas coisas, não é, Anthony? Olha, de cara, eu já digo que eu concordo totalmente com você. Não acredito que nós estejamos ameaçados por causa do avanço tecnológico. Desde que eu era criança, desde que você era criança, a gente sempre ouve esse tipo de ameaça, não é verdade? Os robôs irão substituir a mão de obra humana, os robôs irão substituir o trabalho humano. Algumas profissões deixaram de existir com o avanço tecnológico. Eu tenho um caso na família que eu sempre cito como exemplo, que eu acredito que é muito emblemático. Inclusive meu pai trabalhou nessa área também, mas eu tenho um tio no Rio de Janeiro que ficou rico trabalhando com representação e técnica em máquinas eletrônicas, como é que se chama? Aquelas máquinas registradoras. Então, ele era representante de uma indústria sueca de máquinas registradoras e era técnico. Então, ele também consertava as máquinas registradoras. Ficou rico fazendo isso. Só que o que acontece, tanto a fábrica em que ele trabalhava, quanto o próprio escritório dele, não perceberam esse avanço tecnológico que precisa acontecer, é inevitável que aconteça. Sim. Quantas indústrias, quantas empresas mudaram o seu core business, o seu foco principal, por causa dessas mudanças tecnológicas, não é? Um exemplo é a IBM, que fazia máquinas de escrever. Na nossa época era sinônimo de máquina eletrônica, não é verdade? Máquina de escrever elétrica ou eletrônica era sinônimo. Ah, você tem uma IBM? Tem uma IBM. Nossa, fulano tem uma IBM. A empresa não deixou de existir, ela se reinventou.
E assim acontece com profissões também. Deixou de existir. Quantos sapateiros você conhece? Ainda existem, mas são pouquíssimos. Quantos técnicos de máquina registradora? Então, claro, as profissões vão também se substituindo. Você imagina lá atrás, quem consertava telégrafos, há quantos anos não tem mais uma atuação? Então, realmente, as profissões vão se reinventando com o andar da carruagem, com o avanço tecnológico. Mas eu acredito, eu pessoalmente, na minha humilde opinião, eu acredito que as profissões que dependem do intelecto humano continuarão existindo. É possível, e acredito que a advocacia, por exemplo, depende muito do intelecto humano. Acredito que vai passar por uma mudança. Sim. Oi. Está batendo, olha, você está usando o microfone? Estou sim. Você quer que eu tire? Eu estou num ambiente bem silencioso. Não, querida, veja, porque o teu microfone parece que está batendo aí, tac, 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 tá indo ruído bem alto. Não sei se são os colares que estão batendo. Já tirei. Ficou melhor? Ah, agora já não ouço mais barulho nenhum. Estava fazendo trac, 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 trac. Eu acho que batia no meu colarzinho aqui, ó. Pode ser. Então, o que eu estava dizendo, a advocacia, por exemplo, certamente vai passar por muitas mudanças, porque casos semelhantes poderão ser analisados de maneira semelhante por um algoritmo, por uma máquina que faça isso, mas ainda assim vai depender muito. Já estão fazendo. Já existe. Então, ainda vai depender de muito da inteligência humana, de como combinar um caso com o outro, de como fazer uma leitura diferente de um caso em relação a outro, de como criar um precedente diferente. Então, vai passar por muita mudança? Certamente vai. A nossa profissão de escritores, criadores de conteúdo, tudo isso vai passar por muita mudança. Porque hoje nós temos os aplicativos criadores de conteúdo, as novas tecnologias criadoras de conteúdo, que escrevem textos sozinhas, escrevem reportagens sozinhas, mas eu não acredito que isso vai nos substituir por completo. Vai refinar o nosso trabalho. Talvez reduza muito o número de jornalistas, de profissionais de marketing, de escritores, talvez sim, mas aqueles que têm um trabalho mais refinado, mais afinadinho, mais criativo, acredito que sempre terão o seu espaço. Acredito. O que você pensa sobre isso, Anthony? Querida, veja, eu sempre penso de que as máquinas devem ser alimentadas com informações, com ideias, com novas palavras, enfim. E quem faz isso é o ser humano. Mas nós também estamos vendo que há uma evolução fantástica dessas máquinas. Quando eu leio que alguém dá algumas informações e recebe um livro escrito, eu começo a imaginar, peraí, eu vou assinar embaixo que eu escrevi esse livro, se foi a máquina. Quando eu imagino que você coloca o teu dedo num pedaço ou num buraco daquela máquina, que uma gotinha de sangue vai fazer com que aquela máquina faça um diagnóstico ali geral do que você precisa ou deixa de ter, ou seja, que o médico clínico geral pode desaparecer e assim sucessivamente. Isso, de alguma forma, nos assusta, mas ainda assim, você informou e falou muito bem, ainda assim, nós temos que entender que o ser humano está acima disso tudo. O ser humano pensante. Veja, nós não queremos sair desse tema que é a inteligência artificial, mas quantas pessoas você conhece que se dedicam à leitura, à pesquisa, a realmente se informar daquilo que é ou deixa de ser real? Nós estamos vendo hoje pessoas na internet baseando-se em chamadas, em manchetes de WhatsApp, em manchetes de Instagram, e não se aprofundam nas pesquisas. Com a chegada da inteligência artificial, então, eu começo a imaginar, meu Deus, ou vai ficar um número pequeno de pessoas fazendo isso, ou vai desaparecer tudo. O que eu também não quero acreditar. Certo? É assim que eu penso. Agora eu quero de você o seguinte, já que você fez essa análise inicial, o que você vê de bom, neste momento, na utilização da inteligência artificial? Por exemplo, só um exemplo, aí você completa. Eu conversei com um amigo, Pedro Barroso, e ele tem um escritório de advocacia com diversos advogados trabalhando. Eles teriam que entregar cerca de 16 mil processos para uma rede bancária. Se eles todos juntos trabalhassem diariamente, sem pausa, para responder individualmente cada um desses processos, eles levariam cerca de 2 anos. E com a ajuda do robô, com a ajuda da inteligência artificial, em 72 horas, o robô tinha respondido quase todas os processos. Alguns, por questões
as quais o próprio robô desconhecia, teve que entrar a inteligência humana para poder completar o artigo. Aí, então, se resolveu. Agora, imagina a velocidade com que essas informações estão partindo. Apesar que a nossa justiça ainda demora um bocado, né? Então, eu espero que nesse caso também ajude. Então, só nisso, como é que você vê essa evolução nesse aspecto? Então, eu acredito que esse é o modelo mesmo, Anthony. Porque, veja, se você vai repetir o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de raciocínio, de desenvolvimento de um raciocínio para responder a uma mensagem, outra similar, será uma cópia dela. Então, por que não colocar a máquina para fazer esse tipo de coisa? Então, eu sou muito otimista, não gosto de ter uma visão apocalíptica em relação a isso. Eu sou muito otimista com a utilização dessas novas tecnologias, da inteligência artificial, da internet de todas as coisas. Que isso mexe com a mão de obra humana? Não tenha dúvida que mexe. Claro que mexe, mas como a gente já fez essa análise histórica, que vem mexendo desde os primórdios da tecnologia, né? Eu conversando hoje com você ao telefone de manhã, eu lembro que a gente conversava sobre isso, e eu até trouxe esse exemplo. Lá atrás, quando surgiu o rádio, a sociedade achava que era o fim do circo e que era o fim do teatro, e não foi. Quando surgiu a televisão, os apocalípticos achavam que seria o fim do rádio. Quando surgiu, e assim por diante, né? Cada nova tecnologia acreditava-se que ela seria sucessora natural e que sobreplantaria, sei lá nem como utiliza, suplantaria as anteriores. E muitas delas se reinventaram e continuaram existindo. Algumas deixaram de existir sem sombra de dúvidas. Você imagina quem consertava armaduras? Bastou Você foi longe agora. E a pessoa não tinha mais o que fazer, não é verdade? Então, realmente, claro, o mundo muda, e muda muito rapidamente. Acontece que essa velocidade vem se acelerando demais. A velocidade com que o mundo muda hoje em dia é muito maior do que a velocidade com que ele mudava há 50, há 100, há 500 anos atrás. Então, essa velocidade é que nos assusta, porque nós conseguimos perceber mais no nosso dia a dia toda essa velocidade. As gerações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós não percebiam isso, porque as mudanças eram mais lentas, as coisas iam se sucedendo mais naturalmente. E hoje é um atropelo. Hoje, se você compra um aparelho de celular, daqui a um ano, esse aparelho já está obsoleto. Daqui a um mês já tem aparelhos mais avançados que fazem coisas que o seu não faz. Então, realmente, essa obsolescência é muito rápida, isso nos assusta. A gente não sabe o que vai ser das relações trabalhistas no futuro. Porque quantas funções de força de trabalho manual estão deixando de existir? Quantos bancários existiam há 20 anos atrás e quantos existem hoje? Verdade. Então, muitas funções realmente passam por essa mudança, essa ressignificação. Agora, eu ainda acredito que essas que dependem da criatividade, do olhar, do intelecto, de uma visão muito humana, continuarão existindo. Podem até diminuir, mas elas continuarão existindo, não é? Então, por exemplo, eu acabei de ver que o Joca Madruga, meu grande amigo, fotógrafo e jornalista, entrou aqui na nossa conversa. Você imagina a área da fotografia. Hoje, nós conseguimos fazer fotos maravilhosas com os nossos aparelhos de celular. E hoje, uma criança consegue fazer fotos sensacionais. A minha pequena de 8 anos, 9 anos quase, ela tira fotos de pôr de sol que a gente fica babando. Agora, não é o olhar de um fotógrafo. O olhar do fotógrafo continua sendo aquele olhar artístico até, em algumas situações. Você é um fotógrafo de esporte. Você acha que uma máquina sozinha vai conseguir aquela pintura que os fotógrafos de esporte conseguem fazer? Então, eu acredito muito que esse tipo de coisa vai continuar existindo, que não é tão simples assim. Agora, peraí um pouquinho, Adriane. A Kátia Bacelar, que é uma amiga do coração, ela faz a parte dos desenhos internos, design interno de apartamentos, de casas, ela decora, ela tem digamos assim, uma astúcia para isso
apurada, muito legal. Ela está aqui dizendo, o designer de interiores vai continuar. Claro, eu acredito que o robô, do mesmo jeito que o cozinheiro, olha o detalhe, que agora eu lembrei disso, um mestre cuca, ele é o cara que cria, ele é o cara que entende daquilo. E o robô, quizá, não vai nunca preparar uma comida, um alimento, uma iguaria tão boa ou tão bem quanto um ser humano. E é no caso aqui da Kátia, que está sempre aqui conosco, eu sempre gosto muito de recebê-la, de que essa questão dessa profissão, claro, vai continuar. Como algumas que você... Por exemplo, o serviço de atendimento nas feiras livres, lá em São Paulo, por exemplo, eu adoro aquelas feiras livres, em Pernambuco, em algumas cidades, feiras livres fantásticas, esse tipo de situação não tem o que mudar, pelo contrário. Sabe o que a gente faz quando vai à feira? A gente deixa o celular em casa para comer o pastel, para comprar fruta fresca, para beber o caldo de cana. Porque se a gente não fizer isso, querido, o tempo passa e você não vai mais manter esse tipo de coisa. E beber essas coisas, o caldo de cana é uma coisa, digamos assim, é um fortificante, que já está cheio, não quero falar nomes dos fortificantes aqui agora, que o pessoal bebe isso com uísque e tudo. Olha, mas enfim, esse tipo de atividade profissional com certeza vai continuar, até porque é legal, a gente quer que continue. Mas alguns, olha, a Cátia está rindo, mas alguns casos, claro, como você vem dizendo, vai deixar de existir. Agora eu quero que você nos fale mais especificamente na nossa área, na comunicação. Tá. O que a inteligência artificial vai nos ajudar a se comunicar, a levar, a olhar nos olhos, a saber escutar, enfim, a traduzir nas entrelinhas o que o outro está dizendo. Eu quero que você abrange um pouquinho mais nessa área. Eu quero só aprofundar um pouquinho esses dois exemplos que você trouxe, o do mestre Cuca e o do design gráfico. Eu acredito muito que a gente pode somar esforços e que as máquinas podem nos ajudar. Porque, como você mesmo disse, como a gente conversou de manhã ao telefone, é o ser humano que alimenta as máquinas. Sim. É o ser humano que programa as máquinas. Então, você pode, por exemplo, ter uma receita fenomenal criada pela cabeça do mestre Cuca, pela cabeça do ser humano, decisão da máquina. Então, se você tiver um robô fazendo os seus pratos, ele não vai errar na mão, ele não vai carregar demais no sal, ele não vai esquecer de colocar o sal, ele não vai esquecer um ingrediente importante. Agora, a criatividade, acredito que vai continuar sendo humana. Na área do design, a mesma coisa. A máquina pode te mostrar perfeitamente como é que vai ficar aquele ambiente. Realmente é apaixonante a gente olhar uma maquete construída por uma máquina, um projeto gráfico de uma casa que você sonha, você enxerga aquela casa do jeitinho que você imaginou. Agora, ainda acredito que vai continuar dependendo da criatividade humana. E tem historicamente, essas profissões que a gente diz que continuarão existindo porque dependem eminentemente do ser humano. Eu gosto sempre de citar um slogan da BRH Paraná, Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu faço parte da BRH, e na gestão passada nós usamos o seguinte slogan: aquilo que só o humano é capaz de fazer. Então nós podemos ter algoritmos, aplicativos, computadores, robôs fazendo inúmeras coisas. Sempre vai haver aquilo que só o ser humano é capaz de fazer. Pega, por exemplo, a nossa área de comunicação oral, fala, linguagem corporal, sentimento. A gente se assusta quando assiste aqueles filmes do tipo Eu, Robô e por aí afora, quando os robôs começam a ter sentimentos. Claro que isso nos assusta, mas eu ainda acredito que o tom de voz do ao vivo, do pensado agora, a reação ao que você me diz, ao que eu respondo e você me diz, acredito que isso vai continuar sendo cada vez mais forte. Portanto, um professor, um vendedor, sempre poderão ter espaço, porque sempre haverá esse espaço para a criatividade, para o sentimento, principalmente. É o que eu acredito, claro. Na área. E um detalhe importante nessa área é que nessas profissões você tem um contato
O ser humano precisa desse contato. Nós sentimos falta desse contato. Não é só o de olhar e de ouvir a voz. É de dar um abraço, é de dar a mão, é de estar junto, é caminhando juntos. Os amigos se abraçam por vezes, caminhando, por exemplo, em alguns parques ou nas ruas mesmo. E isso nós estamos percebendo com a tecnologia atual, principalmente por causa do celular. E hoje eu estava vendo um vídeo que fala sobre isso. Pessoas sentadas à mesa, no restaurante, e cada um olhando o seu celular. E, de repente, um pergunta para o outro na mesa. Ali eu estou à mesa e pergunto, olha, Adriano, o que você quer almoçar? O que você vai escolher no cardápio? E você aqui na minha frente não olha para mim, você olha para o teu celular e responde. Então, esse pequeno detalhe é importante que a gente pense e repense, se não é realmente interessante, vez por outra, deixar o celular. Para você ter uma ideia, há bares aqui em Salvador, e restaurantes, em que os amigos encontram-se e recebem, quando são 4, 5 pessoas, um cesto de vinho. Colocam na beira da mesa e dizem assim, o primeiro a tirar o celular de lá de dentro, paga a conta. Pronto, aí fica todo mundo aguardando ali até o fim da noite. E se tiver alguma emergência, presta atenção, se houver alguma emergência, tipo assim, eu estou com uma esposa, ou o esposo está doente, ou o filho, então não venha, fica em casa para cuidar da pessoa. Porque essa desculpa, eu vou ficar com o celular porque fulano pode me ligar, não funciona. Então, é importante que a gente comece a pensar em se livrar, um pouquinho, olha aqui, se livrar, entre aspas, da tecnologia do celular em especial, para que a gente volte a raciocinar, isso que você falou, raciocínio rápido, responder em cima da bucha, não ficar perdido e tudo aquilo. Eu estava conversando outro dia com meu sobrinho lá em São Paulo, e ele demorava um pouquinho para responder, e eu comecei a desconfiar que algo não estava certo. Sabe o que ele fazia? Ele jogava no Google o que ele não sabia, para poder me responder, porque nós estávamos falando da escola dele. Aí eu pensei, meu Deus, você está querendo me enganar? Não é por aí não, velho. Se você não sabe, vai estudar, vai aprender para você para saber. Ou seja franco, diga a verdade, eu não sei. Outro detalhezinho que o Google tem nos ensinado. Por vezes, ficamos caladinhos, não dissemos nada e depois vamos buscar a informação no Google. Mas essa informação rápida, ela é artificial, ela não é profunda. E é importante que o ser humano comece a pensar, deixar um pouquinho de lado essas informações, que acaba sendo algo que a gente não pode saber tudo. Você não vai aprender tudo, não tem como. Então, vamos nos especializar na nossa área e cuidar para que o nosso cérebro continue funcionando. Porque você sabe, Adriane, que se eu parar de raciocinar, de pensar, de ler, de fazer palavras cruzadas, o meu cérebro, as sinapses começam a diminuir uma com a outra e começa a atrofiar. As pessoas talvez não saibam nem disso. Então, é importante que a gente deixe de lado um pouquinho, voltemos aos livros, ou então que façamos passeios sem o celular, porque, por incrível que pareça, eu estou num momento alegre e feliz, eu quero transmitir para metade da população brasileira, tem que estar com o meu ao vivo ali na hora, e isso está me deixando a mim, pessoalmente, está começando a me incomodar. Então, estou sugerindo, não só para mim mesmo, mas para os meus amigos e pessoas que eu conheço, olha, vez por outra, esqueça o celular carregando em casa e vá passear sem ele. Ouvir o que está ocorrendo na rua, os ruídos. Será que nós saberíamos dizer, da onde você mora até a padaria, quantas árvores tem na tua rua? Oh, que difícil, hein? Quantos pássaros você ouve? Porque aqui em Salvador tem muitos pássaros. Nós temos, inclusive, gaviões que vão atrás das pombas. É um negócio... Os bichos não têm onde estar, estão aqui. Então, se perguntar quais são os odores que eu sinto nesse caminho que eu faço até um determinado ponto, se for no meu trabalho, se for na padaria, se for... Enfim, porque nós passamos a andar pelas ruas com o celular na mão e os nossos sentidos estão todos concentrados no celular. Quantas vezes você foi testemunha de ter observado e visto, ou até conosco próprio, pessoas andando, acabam se batendo, trombando umas com as outras na rua, porque não estão olhando nem para frente. Então, eu sugiro para que a inteligência artificial não venha e tome conta definitivamente, que a gente volte a raciocinar, porque, não sei se é do teu tempo, no meu tempo, nós fazíamos pesquisas em bibliotecas. Tínhamos que pesquisar livros para pegar o trabalho e trazer para a escola. Tinha que ler, tinha que escrever e depois ir para datilografia. Eu fiz um curso de datilografia. São coisas assim. Então, querida, veja, é só esse detalhe que me preocupa um pouco.
é nós estarmos tão Claro, mas absorvidos. preocupa mesmo. Eu vou te fazer até uma confissão. Se eu deixar o celular, eu me sinto nua. Eu me sinto faltando um pedaço. Então, eu até brinco. Quando eu esqueço o celular em casa, eu digo, olha, estou evoluindo, eu estou melhorando, porque eu já consegui esquecer o celular em casa. Porque realmente a gente vai ficando dependente dessa situação, né? Agora, você imagina, se a gente fizer um exercício de futurologia aqui, como eu lancei a provocação ainda há pouco, a gente não sabe o que vai ser das relações trabalhistas daqui para frente. E se a gente avançar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, será que o trabalho vai ter o mesmo formato que a gente percebe hoje em dia? Ou será que o trabalho vai deixar de ser um fardo, vai deixar de ser uma obrigação praticamente de todo mundo e vai ser algo somente para os pensadores, os intelectuais que irão construir as tecnologias e o trabalho será feito pelas máquinas e pelos robôs? E nós, porque veja, se nós olharmos lá, desde a pré-história, desde as cavernas, nós só evoluímos por dois motivos. Porque nós somos insatisfeitos e porque nós somos preguiçosos. As grandes evoluções tecnológicas foram para nos criar facilidades e foram por causa da nossa insatisfação. Se nós fôssemos insatisfeitos, nós não teríamos nem inventado a roda. Então, será que as próximas gerações não vão evoluir a ponto de construir novas e novas e novas tecnologias, para que essas tecnologias estejam a nosso serviço e nós possamos somente usufruir delas? Não sei, estou fazendo um exercício de futurologia aqui. Então, a gente se assusta agora, mas a gente não sabe como vão ser as relações sociais daqui para frente. As coisas mudam muito rapidamente. Há 200 anos atrás era normal a escravidão e ninguém questionava politicamente a crueldade que era uma escravidão, porque era o sistema normal daquela cultura. Só que as culturas vão mudando. Então a gente também não sabe o que vai ser no futuro, não é? Agora, hoje, sem dúvida, assusta, claro que assusta. Poxa vida, por exemplo, a pessoa trabalha fazendo marketing de conteúdo para as redes sociais, tem lá 20 clientes. Será que ela não vai perder esses 20 clientes por causa desse chat GPT agora? Né, que é um criador de conteúdo gratuito, que todo mundo pode entrar lá no site e fazer os seus conteúdos, jogar as suas perguntas e obter respostas? Pode ser. Agora, por outro lado, será que essa pessoa que atende 20 clientes não vai poder atender 50, porque poderá ser auxiliada pela tecnologia criadora de conteúdo? É o copo d'água. Hoje, por exemplo, eu entrei no chat PPP, como é que é o nome dele? Chat GPT. Entrei para ver um pouquinho como funciona e tal. Tendo em vista que alguém, um jornalista, nosso colega lá de Pernambuco, ele me mandou uma mensagem dizendo, meu irmão, vá nesse site, dá uma olhadinha lá, já que você vai bater um papo sobre isso. E eu ainda não descobri exatamente como funciona, ainda vou ver como vai ser isso, mas eu tive pensando exatamente, quando estava acessando, exatamente isso que você está falando. Se eu tenho acesso, esses 20 clientes que você fala, não digo todos, mas muitos que também terão acesso aqui. E aí, sim, será que eles não terão astúcia suficiente para dizer assim, eu não preciso mais de um profissional nessa área, eu posso eu mesmo fazer isso? As duas coisas podem acontecer, né? Eu posso ter 20, perder 10 e ganhar outros 50. Porque outros 50 vão jogar na minha mão e eu vou ter condições de fazer sozinho, que hoje eu precisaria de uma equipe de outras 10 pessoas para fazer. Então, é o vazio mesmo. O que eu espero, aliás, eu desejo isso muito, que as pessoas não fiquem dependentes de tomar decisões, de fazerem escolhas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, por exemplo, dependente da inteligência artificial. Porque hoje você trabalha com pessoas e sabe que isso existe, perguntam para a gente como se nós fôssemos alguns, sei lá, mágicos ou gurus, que eu não suporto essa palavrinha guru, pergunto, professor, o que o senhor acha disto? O que eu devo fazer? Como é que eu vou responder no lugar de outra pessoa o que ela deve fazer? Você sabe como funciona isso. No máximo, nós pedimos a essa pessoa que raciocine, que pondere, que faça ela própria as suas perguntas e que faça a sua própria escolha. Colocando perguntas para que a pessoa mesmo tome a sua decisão. Exatamente. Então, é muito difícil, nesse momento, você não pensar que vai existir isso. Eu vou entrar aqui no site e vou perguntar se eu devo ou não comprar uma casa, exemplo, agora um exemplo banal. Hoje eu comecei a pensar sobre isso, nessas discussões com o Márcio, que é o jornalista, o nosso colega. Rapaz, imagina se vamos chegar a um ponto desse,
se o casal começa a perguntar para a inteligência artificial se deve ou não ter filhos, Ou se porque o que vai separar. ocorrer no futuro... imagina. Então, é importante que nós que estamos aqui fazendo esse contato visual, você e eu, e que somos fazedores de opinião, de que as pessoas comecem a pensar, olha, é muito legal, mas para usar profissionalmente, para a minha vida pessoal, para mim mesmo, eu preciso ter o meu raciocínio funcionando. Eu Então, preciso ler mais, eu acredito que preciso pelo menos ouvir num mais. primeiro momento, Anthony, Sim, pelo menos sim. num primeiro momento, eu acredito que isso só vai alterar as relações para essas pessoas simplistas, essas pessoas que não querem se dar o trabalho de ter uma tomada de decisão. Pegar um exemplo, é o mesmo tipo de pessoa que, em vez de contratar alguém para cuidar de uma rede social de uma empresa, por exemplo, tem um pequeno supermercado. Em vez de contratar alguém para cuidar do Instagram do meu supermercado, criar um TikTok, cuidar do perfil, etc., fala assim, mas eu tenho um sobrinho que lida muito bem com o computador. Não é? A gente tem muito esse tipo de coisa. Tá cheio. Então, para essa pessoa... Ainda está cheio. Para essa pessoa que procura uma solução não profissional, logicamente que a tecnologia vai ser, entre aspas, uma maravilha. Não preciso nem chamar meu sobrinho que brinca bem no computador. Eu posso fazer isso sozinho. Então, mas aquele empresário que percebe a importância de um cuidado individualizado, criativo, profundo, vai continuar investindo nos profissionais. Por isso é que eu acredito que a gente não precisa se assustar tanto assim. Vai mexer? Vai mexer. Mas com criatividade a gente consegue driblar essas situações. Claro. E você sabe que a criatividade ela é um hábito. Eu costumo falar com os alunos, porque tem aluno que diz assim, professor, mas eu não sei montar uma palestra. É um exemplo só. Eu estou agora com uma turma que já chegou no módulo em que eles têm que dar as aulas. Tem que apresentar temas, tem que mostrar palestras, enfim, já que nós alcançamos esse nível, esse estágio. E tem alguns que dizem assim dentro da aula, professor, mas eu não tenho capacidade de criar, eu não sei criar. Gente, isso é preguiça. Todos nós, não importa quem seja, todos nós temos capacidade sim de criar. O que ocorre é a insegurança de achar que aquilo que eu estou pensando pode não interessar a ninguém. Isso também não é verdade. Porque, por vezes, eu costumo mandar uma frase para algumas poucas pessoas que eu conheço diariamente, e às vezes eu pego uma frase e digo assim, essa frase não quer dizer nada, ninguém vai gostar disso. E é justamente aí que muita gente responde, cara, essa foi. Olha, atingiu direitinho a minha mente. É incrível isso. Então, criatividade é algo que nós sempre teremos e basta começar. Eu costumo dizer, depois que você faz 1, 2, 3 vezes, que criou uma palestra, estou falando no caso da palestra, você aprende que você vai criando cada vez mais. É uma coisa automática. Você começa a pensar, peraí, é como criar uma senha. De que o Instagram está sempre me pedindo para botar senha nova. Não sei o que acontece, quero até pedir para o cara que faz isso todo dia, tentando entrar na minha conta. Para com isso, velho. Todo dia eu tenho que trocar de senha, enche o saco isso. Todo santo dia, hoje de manhã de novo. Que agora tem um sistema que você vai no Instagram e descobre quem está tentando acessar o teu link aqui. Gente, é uma loucura isso, não entendo. É um dia no fim de São Paulo, outro dia não sei aonde. E atrapalha, porque você tem que trocar a senha. Mas, enfim, você quando cria e que a coisa começa a funcionar, você fica super feliz e começa a ter automaticamente momentos que vão dizer assim, é isso. Então, o que eu recomendo? Olha, aí entra no celular de novo. Mas eu ando também com lápis e com papel na mão. Viu? Eu anoto, por vezes, como ali na beira da cama, que eu não durmo com celular. Eu anoto quando tenho um sonho, que faz tempo até que eu não estou tendo sonho a propósito. Eu anoto alguma coisa do sonho que é para quando eu acordar de verdade de manhã, eu lembrar o que eu sonhei. E a criatividade surge quando nós estamos caminhando, ela surge quando nós estamos distraidamente andando no shopping ou em algum lugar, e nessa hora a gente tem que marcar uma palavra ou duas, ou uma frase para lembrar daquela ideia que nós tivemos. E a partir daí a criação, a criatividade flui. Então é importante que as pessoas comecem a pensar ou refletir sobre isso. Para de pensar na tal da inteligência artificial para tudo e comece a pensar que você pode ser criativo. É o caso da Caixa que está aqui de novo. Acontece nesses momentos, né, Anthony? Por que a gente fica mais criativo quando a gente está relaxando para dormir, quando a gente acorda no meio da madrugada com uma resposta, quando a gente dorme com uma pergunta, quando a gente sai para uma caminhada, que você sai com um problema e volta com a resposta? Por que isso acontece?
Porque a gente desarma o cérebro. A gente Oxigênio desarma. também. Isso, então a gente abre a possibilidade, não é? E Exato. tem tudo a ver, como você falou, então para de se assustar com a inteligência artificial e começa a usar a sua inteligência. É bem por aí mesmo. Se depender de mim, olha, vamos utilizar em determinados momentos, que é importante, imagina, 16 mil processos feitos em 72 horas. Isso No é genial, escritório, eles fizeram a é conta. sensacional. Isso é fantástico. Responder tudo isso em 3, 4 dias, enquanto que se fosse à mão, com cada advogado, por mais veloz que fosse na datilografia, ficariam ali, de acordo com ele, 2, 3 anos fazendo aquilo e, quiçá, teriam problemas, porque se você manda hoje, daqui 6 meses, volta de novo uma série de outros processos, como é Aí a que você faria isso tudo? legislação já mudou, você precisa refazer. É outro detalhe que eu chamo isso muito de você tem que estar sempre muito atento. Se você não estiver atento com essas mudanças da legislação, que é o caso da jurisprudência no direito, você fica para trás. Você tem que acompanhar. E talvez aí entre a inteligência artificial que vai trazer essas informações do cotidiano. É como medicamento. Todo dia é um medicamento novo que os laboratórios mundialmente lançam. Se o médico não estiver ligado a isso, não estiver sabendo isso, ele acaba prescrevendo coisas que já estão atrasadas, ou que já não funcionam mais como poderiam funcionar, enfim. Veja É como isso esses mesmo. dois Agora, exemplos querida, que você trouxe são exemplos da sociedade. Quem que tem que dar o show é você. Vamos lá. O que é isso? Porque os costumes sociais vão mudando também, e o tempo todo. Então, coisas que valiam até alguns anos atrás, hoje em dia já não valem. Eu trago muito o exemplo da etiqueta profissional, que é um dos temas que eu gosto muito de trabalhar. Há vários anos atrás eu escrevi um livro de etiqueta, e alguns anos depois eu comecei a escrever uma coluna sobre esse tema em um jornal. E às vezes chegava o dia de entregar minha coluna, eu não tinha feito ainda o texto, aquela correria, aquela coisa e tal. Eu dizia, vou pegar um texto do meu livro, vou pegar algum capítulo, alguma parte do livro. E aí eu começava a folhear o livro e dizer, puxa, isso daqui não é mais assim. Isso daqui eu não concordo mais. Isso daqui já não é. Por quê? Porque as dinâmicas sociais vão mudando muito rapidamente. E ainda bem, eu sou muito otimista em relação a esse desenvolvimento tecnológico. Ainda bem que a tecnologia está aí a nosso serviço. Eu gosto muito de uma música do Barão Vermelho, na verdade é do Frejá. Uma música do Frejá, feita em cima de um poema atribuído a Victor Hugo, e ele diz nessa música que de vez em quando a gente precisa olhar para o dinheiro para dizer quem é o dono de quem. E eu digo, a mesma coisa vale para as técnicas de comunicação, nós somos donos dela e não escravos delas, e a mesma coisa vale para o avanço tecnológico. Quem é dono da tecnologia? Nós precisamos ser os senhores dessa tecnologia. Elas estão a nosso serviço e não para nos escravizar. Você falou do exemplo do celular. O celular tem que estar no meu serviço e não o contrário. E não eu ser dependente dele, não é verdade? Bem, no teu caso especificamente, no meu caso e outros profissionais que atuam na área de comunicação, o celular é fundamental porque nós trabalhamos muito com o celular. Isso é verdade. Agora, eu estou tentando reduzir o tempo que eu fico enfiado no celular. Principalmente quando vou encontrar os amigos, e eu faço isso semanalmente, que vamos almoçar juntos, por exemplo, vamos bater um papo, ou quando me encontro na Irmandade, a Irmandade agora proibiu. Quando a gente chega lá para bater papo, ou para falarmos sobre filosofia, que é uma Irmandade que fala filosófica, é encontro filosófico. Para que eu vou levar o celular? Ou então, que é o que eu tenho feito, está comigo, porque eu estou trabalhando, vou direto para lá, e quando eu chego lá, desligo, assim. Inclusive, não basta esses colocar dias... no silencioso, né? Não. Porque se a gente colocar no silencioso, Você vai dar aquela vai olhar. de dar uma espiadinha. Eu deixei o celular em cima da mesa do café, adentramos o espaço onde nós reservamos para conversar, e quando terminou, eu procurei o celular. É automático isso, né? Cadê o celular? Eu tinha esquecido do lado de fora. E estava lá a pessoa responsável, disse, olha, professor, está aqui o seu celular, o senhor deixou aqui em cima da mesa. Aí fiquei pensando, gente, como é possível que eu tenha esquecido? Veja, é bom que eu tenha esquecido. Você falou isso aí também, que legal. Eu vou evoluindo, já consegui esquecer o celular. Que é difícil. Mas sim, minha querida, e na nossa área nós temos ainda, vamos dizer, mais 10 minutos. Alonguei mais 20 minutinhos, era 30, vamos para 40. É o seguinte, aliás, 40 não, já estamos com 40, vamos para mais 10 minutinhos. Especificamente para a nossa área. Aqui. Desculpa, não te ouvi. Tá. Especificamente na nossa área de comunicação. Eu quero deixar claro, e você, acredito que você, se não pensa exatamente assim,
pensa pelo menos parecidamente. Vamos lá. Veja, o contato visual, o bater o papo, ouvir a voz, estar conversando, isso é uma coisa que o ser humano precisa. Ele tem que ter isso. Então, não dá para você só falar através de uma máquina, do celular, no caso. Mandar um beijo é uma coisa no celular, estar pessoalmente e beijar a pessoa é outro, o abraço é diferente. Então, nós vamos continuar ensinando as pessoas a saberem se comunicar. A Kátia falou há pouco sobre o corpo fala, nós sabemos que realmente é assim. Então, o que vai mudar na nossa relação como professores ensinando essa comunicação, agora em relação a essa inteligência artificial? Porque eu costumo dizer o seguinte, nos meus cursos, o aluno não fica sentado ouvindo, ele precisa participar, ele tem que interagir, ele vai ter algum momento que ele tem que levantar, se expressar e mostrar o que ele é. E é nessa hora que o bicho pega, porque as pessoas estão ali para perder o medo, mas ainda estão com certo medo, não é verdade? Então, é importante que a gente frise isso e deixe claro. Eu quero que você fale agora um pouquinho sobre essa relação. Inteligência artificial que me ensina tudo e a realidade de colocar isso tudo em prática na área da comunicação. Pois então, eu acredito que nós na comunicação precisamos estar preparados para as duas realidades. Por exemplo, nós precisamos nos reinventar durante a pandemia e, inclusive, dar cursos de oratória à distância. Não tivemos que fazer isso? Eu tenho muitos mentorados em outras cidades e coisa, então, e a gente precisa fazer treinamento de comunicação à distância. E a gente busca, com o auxílio dessa tecnologia, transformar no mais próximo possível da realidade, se a gente estivesse olho no olho, juntinho, fisicamente juntinho. Então, eu até brinco dizendo, a gente precisa criar uma sensação de calor humano, mesmo você estando na Bahia e eu estando em Curitiba. A gente precisa criar essa sensação. A gente precisa despertar os sentidos daqueles que são mais visuais, daqueles que são mais auditivos, daqueles que são mais sinestésicos, nem que a gente não tenha um apoio visual, nem que a gente não tenha um recurso sonoro, como você sempre coloca as suas trilhas, eu acho uma delícia, mesmo que a gente não tenha o roçar da pele para mexer com os sinestésicos. A gente pode trazer isso para o verbal. Então, é uma das formas de nós aproveitarmos esse avanço tecnológico para tentar aproximar o máximo possível do que seria no presencial. Mas a gente não pode perder o charme, o gostoso do estar junto, do verdadeiro, do estar ali, olho no olho, pele na pele, um abraço, um beijo, um aperto de mão. Isso é insubstituível. Quando a gente assiste aqueles filmes futuristas, aqueles livros do tipo 1984 e a Revolução dos Bichos e tudo aquilo, poxa, desde aquela época a gente já se assustava, não é? Então, poxa, será que nós vamos ser regidos por máquinas, como previa o 1984? Hoje a gente já está numa situação tão parecida em alguns pontos com aquilo. Quando a gente vê o filme, os desenhos dos Jetsons, né? Tudo com auxílio tecnológico. A nossa realidade já é tão parecida com isso. E a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Mas nós, aqui, agora, 2023, março de 2023, ainda precisamos reconhecer e enaltecer essa importância do verdadeiro, do olho no olho, do estarmos juntos. É o que eu acredito. Fundamental a importância, inclusive, essa semana ouvi de um amigo que foi nessa reunião que nos encontramos, há tempos que ele não vinha, e após um abraço, ele disse assim, ele utilizou a palavra, estou revigorado. Disse, mas não é verdade? Como é verdadeiro. As reuniões filosóficas é para renovar, para te deixar revigorado, espiritualmente, exotoricamente. E aí ele de cara abraçou e disse, eu estou me sentindo revigorado. Não precisei perguntar. Outra coisa, é coração no coração. Poxa vida, quantas vezes a gente tem uma falsa sensação de que está junto com o auxílio das redes sociais, com o auxílio das tecnologias, a gente faz uma chamada de vídeo, poxa, que gostoso, parece que a gente estava junto. Mas quando a gente está junto de verdade, é outra história. Né? Familiares que mudam em países diferentes têm a falsa sensação de que estão ali todo dia, mas quando está junto de verdade é outra história. Né? Às vezes você encontra um amigo e diz, nossa, parecia que estava junto até ontem, mas quando você vai fazer as contas faz 10 anos que não vê o amigo, porque tem a falsa sensação de acompanhar o dia a dia, porque está vendo pelas redes sociais.
É diferente. A sensação, o sentimento, a alegria, o odor da pessoa, o cheiro, o perfume, enfim, é tudo uma... Você falou das inteligências todas aí, o sinestésico, Mas o mundo é híbrido, né? o auditivo, tudo isso aí faz parte. Olha, o Nenê acabou de chegar, vamos aproveitar que estamos falando desse carinho que nós queremos dar às pessoas e vamos aqui cumprimentar algumas pessoas que estão aqui conosco agora. Acabou de chegar aqui o Nenê, lá de Pernambuco, que é o Nenê da moda, ele gosta de ser chamado assim. O Rafael Veraz, que já a tecnologia nos deixou mais próximo, porém, muito mais distantes fisicamente, que é verdade também. Tem acontecido isso. Ele diz que o corpo fala. Hein? Não é um desafio interessante a gente perguntar quem é que conhece seus vizinhos do lado? Por exemplo. Às vezes se conhece uma pessoa que está lá na China, conversa com ela todos os dias. Mas aqui do lado não conversa. Bom, você falou uma coisa agora que podemos abordar um dia desse, que é a relação entre as pessoas próximas. E quem é que sofre mais quando a gente está chateado? É o que está lá na China ou é quem está junto com você dentro da tua casa? Me diga. Quem é que leva a bronca? Quem a gente magoa mais também, não é? Quem a gente magoa mais? É o mais próximo, é aquele que poderia receber mais carinho e acaba recebendo mais bronca. Mas deixa quieto. Então, nós estamos mandando aqui um abraço para o Anderson, para o Pedro Nilson, para a Kátia Bacelar, que estava no aeroporto em São Paulo, pegando o avião de volta para cá, porque ela foi participar lá de uma feira de decoração de casas, que ela faz isso, é um trabalho maravilhoso. Está vendo a gente. A Kátia Bacelar está aqui, quem está junto, não sei o que, o Rafael, bem, enfim, a todos que estão aqui conosco, gente, eu quero agradecer mais uma vez, e a você, querida, lembrando que daqui 30 dias nós temos esse compromisso de bater esse papo, vamos abordar um outro tema. Gostei de falar sobre esse tema hoje, entretanto, não aprofundamos exatamente o que significa tecnologicamente a inteligência artificial, mas os perigos ou não que ela vem nos trazer, os benefícios e aquilo que pode deixar de ser benefício. Então, você, meu caro, que está pensando em estudar medicina, vai pensando sobre isso, que medicina você gostaria de fazer, né? Porque as áreas da medicina são várias, o advogado a mesma coisa, é importante. A Kátia está nos agradecendo, fico feliz, viu, Kátia? Obrigada, Kátia, um beijão enorme para você. É isso. Então, querida, nós vamos estar aqui de novo, juntos, batendo esse papo. O pessoal pode sugerir temas aqui, hein? Que tal? Pode sugerir para você e para mim. Manda nos nossos directs. Exatamente, as pessoas podem... Eu recebo algumas perguntas, como você deve receber também, e, quiçá, nessas perguntas podemos transformá-las em temas, em discussões que a gente pode ter aqui. Textos, enfim, as pessoas podem sugerir, podem fazer sugestões. Querida, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz contigo. Viu? Você, é isso, vamos fazer a foto aí, que o pessoal fez a foto da gente, ó, manda aí pra gente aí a foto, tudo bem. Quem estiver fazendo o print, manda pra gente aí, ó que legal, viu? Que isso é muito bom. Daqui a pouquinho eu estou mandando para você esse vídeo, você sabe, compartilhando, para que você possa ter lá também no teu Instagram. E vamos agradecer mais uma vez ao Todo-Poderoso. Obrigado por estarmos aqui. Uma boa noite, querida. Querido, muito obrigada por sua amizade, por sua participação sempre comigo. Você é show, sou fã. Somos. Obrigado. Fui. Valeu. Um abraço. Tchauzão. Tchau, querido.